Sejam bem-vindos ao canal Viagens e Curiosidades com Ariel e Pri. Olá pessoal, um salve a todos vocês que estão nos assistindo. E hoje nós vamos falar sobre um alimento que está na mesa de todas as famílias, o pão. Então, Vem com a gente. E cá estamos nós mais uma vez começando esse vídeo, né, Pri? exatamente, mais um tesouro de Portugal. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o pão, esse alimento que Conquistou, né? existe em todos os países, todas as nacionalidades, um pouquinho diferente de um país para o outro, mas serve de alimentação para o seu povo. E aqui em Portugal não é diferente. Todas as refeições são acompanhadas pelo pão, o bom e velho pãozinho. E é gostoso, né, gente? Comer um pãozinho. E estamos entrando aqui no Museu do Pão. Aqui está algumas frases. Amigo é aquele que partilha o seu pão comigo. Casa onde não há pão, todos ralham e ninguém tem razão. E pão e vinho anda caminho. Aqui está o moinho. O primeiro é o centeio, o segundo é trigo. Primeiro é centeio. Centeio, trigo, milho. Esse aqui é o trigo. E esse último é o milho. Para fazer um bom pão tem que ser moído os grãos. E aqui são cereais panificáveis. É o centeio, o trigo, o milho, a aveia e a cevada. Aqui são os cunhos de pão. Cunhos são peças em madeira usada nos fornos comunitários para marcar o lar, parte de baixo do pão e diferenciar o pão das várias famílias. Cada família detinha um cunho, ou então o pão era marcado de forma bem simples, com carumas, beliscos ou dentadas. A dar uma forma diferente ao pão também era um recurso utilizado. Isso é uma tarara. Ele serve para limpar os grãos dos cereais. E aqui alguns dos exemplos de saco de pão. E aqui o trabalho da terra, a lavra e a sementeira. E aqui a gradagem. A grade com os dentes para baixo era para quebrar aqueles torrões, né? Aqueles caroços de terra, e ao contrário era usado para alisar a terra. Isso artesanalmente, que hoje em dia tem tratores, né, Ariel? Exatamente. Já preparados para isso. Antigamente era com animais, como tem ali na figura. Sim, era força animal. Hoje em dia é tudo máquina. Aqui, ó. E aqui é ceifar, colher e cegar. As foices. E olha que interessante que essas dedeiras era para proteger o mindinho, o anelar e o polegar por causa da foice, né? Para não cortar, proteção. E aqui era em pele, parece, não? Parece que era em pele. Sim, pele e madeira. Pois é, senão ia os dedos, né? Pessoa que não tinha muita prática. E aí é um taco, é tipo um jarro, né? De cortiça, feito de cortiça. Isso também é feito de cortiça, coxos. É para a água, né? Para Sim. tomar a água lá.
E não podia faltar o garrafão de vinho, né? Ah, Dentro sim, da com palha. certeza. Um garrafão de vinho. E aqui é a diferença. Dá pra ver nitidamente o trigo como é. Aí vem o centeio, cevada, que são parecidos. E a aveia é mais espalhadinha, um pouco diferente. Mas esses três aqui são bem parecidos, não, Ariel? É bem parecido. No campo, ao olhar de longe, você não distingue. Você Pois não sabe é. a diferença. Tem que chegar perto, né? Bem próximo. Pertinho, pois é. E aqui é a debulha, a malha e a desfolhada. Aqui os locais para armazenar os grãos. E você falou da sopeira, que era usado para cortar a capa do milho. Aqui, ó. Pessoal, isso daqui é uma mantegueira do grão à farinha. Aqui são as cabaças e aqui é o mó manual para moagem do grão. O labor do moleiro. E aqui era a pasteleira, como ela entregava os pães. Saía de bicicleta, com o cesto atrás, né? Onde tinha os pães. E detalhe, que a bicicleta era matriculada. Então essa bicicleta pertencia à cidade de Ceia e o número da placa era 96. Olha que interessante, hein? A entrega do pão era de bicicleta e antigamente era com animais, né? Mais antigamente, né? Olha que interessante, pessoal. Peneirar. Deixar a farinha bem fininha. Aqui estão sendo todos os processos para a fabricação dos pães. E depois amassar e fermentar. Aqui tender. O forno. O gasômetro, a tenaz, o fole, a candeia e o tabuleiro. E o pão, que é uma carteira profissional. Isso aqui é uma carteira de um empregado de panificação de Lisboa. E detalhe, naquela altura as pessoas eram bem de confiança, que tinham um livro de A fiados. cardeneta, mas no Brasil, na nossa época, tinha algumas padarias que funcionavam assim, com a cardeneta. Sim, em alguns lugares no interior do Brasil ainda, Comprava o pão, anotava e depois no final do mês mas ainda pagava. usa. Ó, 20 escudos, a moeda que era usada, olha, 500 escudos. E a A balança. balança. E aqui, pessoal, é o alvará régio de Dom João
IV sobre o abastecimento de pão ao reino, meados do século XVII. Está aqui ó, o documento. Manual de Maquinaria Agrícola, 1881, uma debulhadora a vapor e um moinho de manivela. E aqui o pão judaico. Esse é um pão levedado, com fermento. E esse é o pão sem fermento, que lembra uma bolacha. É o pão asmo ou ázimo. Aqui é a Santa Ceia, que teve o pão como símbolo do corpo de Jesus. Aqui são os pães de Santo Antônio. São Roque, a lenda de São Roque. E a lenda da Rainha Santa. E esse daqui era um carimbo da padaria corporativa para aplicar na massa do pão de Cuba. Alentejo, década de 1950. Pão nas bocas do mundo. Como se fala pão? Em grego moderno. Tá aqui, ó. Em inglês, italiano, olha que interessante, tem persa, tem turco, em yiddish, em hebraico. em todas as línguas. Olha, tem até em catalão. Em espanhol, em francês, sueco. E aqui em braille. Aqui são alguns pães do Alto e Baixo Alentejo. Pão alentejano, pão de água, pão duas cabeças, pão de coroa, pão cabeçudo, quatro dourado, regueifa de arroxes, pão de cabeça ou testa, ponta baixa, pão boné e trigo redondo. Alguns pães do arquipélago de Açores e da Madeira. Pão das Pites, pão regional, pão pequeno, bolo levedo, pão de batata, pão de mesa ou de casa, bolo ázimo, bolo de sertã, rosquilha ou rosca e pão grande de trigo. E aqui são alguns pães do Ribatejo, Extremadura. Pão doce, arrufada, carcaça ou carcassinha, caralhota, trança, pão de mafra, língua de sogra, esse é grande, cacetinho, viana ou vianinha, bico de pato, pão espanhol, bola ou bolinha, pão tigre, chapata, pomba, pombinha de Santarém, pão de Rio Maior, bica de azeite, cacete, passarinho,
regueifinha. E aqui alguns pães da Beira Baixa e Beira Litoral. Bola rústica, cacete de pão de segunda, saloio cortado, pão de milhada, rosca, papo seco, padas de U, padas do Vale de Ilhavo, pão de quartos, gêmeos, regueifa da Beira Baixa e pão de mistura. Alguns pães da Beira Alta, papo seco, reide, broa de milho, pão espanhol, trigamilha ou redondo cortado da Beira Alta, bica de azeite, pão de maminhas, bola de centeio, carcaça comprida, pão de centeio e sêmia da Beira Alta. Aqui alguns pães do Minho, Douro Litoral, Trás dos Montes e Alto Douro. Broa de milho redonda, pão da avó pequeno, pão de padronelo, púpia, regueifa, pão espanhol, pão da avó, cainola, cacete, pão rústico, broa de avintes, biju, pão casqueiro, broa de mistura, regueifinha, pão espanhol de chapado, molete, saloio cortado, torcidos, regueifa e regueifa entrançada. E aqui alguns pães do Algarve. Cacete de alfarroba, pão de testa algárvio, pão de trigo, pão regional, bola rústica, pão de coroa, pão caseiro, redondo cortado, redondo de alfarroba e saloio rolado. E essa obra, pessoal, é de Walter Pires, O Pão que o Povo Amassou, e é feito em mármore grego, liós e pedra de mar de Vila Nova de Mil Fontes, é de 2023. Olha que bonito, pessoal, tudo em pedra. Existem em Portugal mais de 100 variedades de pães conforme a matéria-prima e o processo de fabrico. Os vários pães nacionais são um reflexo da riqueza dos usos e costumes de cada região do país. Esses são os cunhos de pães em madeira, com motivo geométrico, pertencente a famílias nobres. Eram usados para marcar a superfície do pão, destacando a sua classe social. E aqui moinho. E aqui a zenha. E estamos aqui na Casa do Pão. E nada melhor do que comer um pãozinho, né, Ariel? Bem fresquinho. Tá quentinho meu pão. Eu não vejo a hora de começar a comer. E é de que o seu pãozinho, Ariel? Meu pão com torresmo. Eita, pão com torresmo. Também tem pão com chouriço. O pão dá pra fazer muitas coisas, né? Dá pra comer com doce, com salgado, com fruta. Olha que bonitão. Esse pão com chouriço. Eita. E esse o pão com torresmo. Com torresmo. Oh, coisa boa.
Aqui está o moinho de vento. Ele é utilizado para moer os grãos, né, o trigo, para fazer a farinha. Hoje ele não está em funcionamento, mas dá para vocês terem ideia. Ele funciona, faz ainda a farinha nos dias de hoje. Neste momento não está funcionando, né? Exatamente. Mas hoje toda a farinha utilizada aqui na padaria para ser feito o fabrico do pão é saído daqui, é tirado daqui. Exatamente. E tava gostoso? Pãozinho, Ariel? Tava muito bom. Tava quentinho. Mas o pão com chouriço ainda tava melhor. Tava mesmo acabadinho de sair do forno, tava até queimando a boca. Muito bom mesmo. E aqui a Casa do Pão fica na Silveira, próximo a Torres Vedras, né, Ariel? Entre Torres Vedras e Santa Cruz. Exatamente, bem no meio do caminho. Exatamente, sempre pãozinho quentinho, gostoso, para você provar. Mais um pouquinho aqui do moinho. Como dá para vocês perceberem, ele está parado hoje. Aqui é uma réplica, né? Um pequenino. E é bem agradável. Tem essas mesinhas. Eles reaproveitaram a pedra, né? De moagem para fazer essas mesinhas. Preparar o moinho, limpar o cereal, deitar o cereal no tegão, vigiar a moenda, picar as mós, controlar o vento e peneirar e ensacar a farinha. E aqui em frente à Casa do Pão, temos que finalizar esse vídeo, né, Pri? Pois é, esse vídeo é tão gostoso dos pãezinhos. Quem não gosta de um pãozinho, né? Maravilhoso. O pão nosso de cada dia é sempre muito bom. É um alimento milenar, né? Exatamente. Que existe em todos os países. Uns diferentes dos outros. Exatamente. Muito antigo. E é isso aí. Mas ainda dá tempo nesse finalzinho de você se inscrever no canal. Pois é. Dar o seu like, compartilhar nas redes sociais e não esquecer de acionar o sininho, né, Pri? Exatamente. É muito importante porque assim, todas as vezes que nós postarmos novos vídeos, o YouTube vai enviar para você. E também não esquece de interagir com a gente. Mandando uma mensagem cá embaixo. As nossas férias já estão quase a acabar. É, exatamente. E terminando, voltamos à nossa rotina, que vocês já bem sabem. Mas ainda não chegou o momento de voltar para a estrada. Assim que voltar, vamos começar a gravar novamente os vídeos que vocês gostam de nos acompanhar. Então, os vídeos de caminhões, né? Exatamente. Então, até o próximo vídeo. Deus abençoe vocês. Beijinho. Tchau, tchau.